Em 1988, assim já se passou um ano desde a primeira mudança externa, o Gol enfim deixa de usar o precário painel instrumental da Variant e passa a usar o painel do Santana CL. É um painel mais bonito e sofisticado para as versões mais completas. Os retrovisores são alocados mais acima, justamente onde ficam as janelas das portas. Os quebra-ventos são recuados por causa da posição dos retrovisores. No final desse ano, foi lançado o Gol GTI, o primeiro veículo brasileiro com injeção eletrônica. Ele foi mostrado no Salão do Automóvel em São Paulo. Bem, e essa está sendo a trajetória do Gol e suas mudanças que até aqui ele teve. Mas não para por aí não. Vamos ter mais mudanças pela frente. E agora, em 1989, o ótimo e potente motor 2.0 do Gol GTI era somente a gasolina e tinha 120 cavalos. No final de 1989, o Gol CL perdeu seu célebre motor AP 1600 para usar um parecido com o 1.6 CHT da Ford, que foi renomeado para AE 1600, alta economia, pois sua estrutura foi modificada e com a união com este fabricante, a junção do nomeada da Auto Latina, o Gol perdeu um pouco de sua potência, mas atingia recordes de baixo consumo, chegando à marca de 16,5 km. Na pista, com um Gol CL, já para a versão CL ficou disponível somente a versão AP 1800. Em 1991, nesse ano, o Gol é restilizado mais uma vez. Dessa vez, as modificações são um pouco mais simples, como grade dianteira, os faróis e as lanternas dianteiras ficaram mais estreitas na traseira e as mudanças são mais discretas. Ainda os vincos mais profundos são mais suaves e os emblemas que ficaram ali ganham uma nova restilização, mas dessa vez os para-choques e as lanternas traseiras não sofrem nenhuma mudança. O Gol GTI é lançado em mais opções de cores, o que não ocorria entre os anos 1980 e 1990, que era vendido apenas na cor azul. Porém, mesmo com a nova cara do Gol, a Volkswagen ainda continuou a vender modelos em lanternas em 3 cores.
Gol 1992-1994 Facelift. São lançadas duas versões do Gol CL, as duas com motor AE 1600. A mais simples não tinha relógio no painel e com o hidrômetro parcial, revestimento das portas em plástico e rodas de 4,5 polegadas, com pneus 155, ficou no mercado até 1992, enquanto era aguardado o Gol 1000. Porém, a mais sofisticada era bem parecida com o Gol CL, excluindo o fato de que não havia painel satélite. As portas eram revestidas com tecido e rodas de 5 polegadas com pneus 175. Em 1993, nesse ano os para-choques passam a ser da cor cinza. Enfim, adquiriu lanternas escuras inspiradas no Gol GTS, permanecendo assim até o ano seguinte. 1993 é marcado pelo lançamento do Gol 1000. A Auto Latina converteu o motor AE 1600 em AE 1000. Perante isso, o Gol começou a ser fabricado Gol CL, de motor AE 1600, e Gol 1000, de motor AE 1000. Com a iniciativa fiscal, o Gol 1000, com 50 cavalos, passou a ser vendido em um valor mais baixo que os demais, sendo fabricado até o fim de 1996. No fim do ano, o motor AP 1600 voltou a ser fabricado na versão CL. Gol 1994, o tetracampeão. E esse é o fim da primeira geração que fez a segmentação com o Gol Copa. Em virtude da Copa dos Estados Unidos, é comercializado apenas na cor azul claro metálico. A única versão que continuaria era o Gol 1000, que seria fabricado até 1996, sendo vendido junto com a segunda geração. Neste ano, o Gol foi fabricado em escala muito maior, para ficar ainda mais na concorrência dos carros populares. Até 1996, ele sofreu pouquíssimas mudanças externas, na qual fica quase sem percepção. E aí vem o Gol Bola, o G2 de 1994 a 1999. O Gol Bola, na versão especial, segunda geração do hatch, era a maior e mais moderna. Com produção bem mais curta que a primeira geração, o Gol G2 era uma revolução em relação ao anterior, a começar pelo formato mais arredondado, a cara dos anos 90, e que lhe rendeu o apelido de Gol Bola, mais moderna e maior, a primeira fase da nova geração. Não fez muito sucesso com o público, ainda assim se manteve na liderança de vendas. O G2 na configuração GTI, opções de motor 8 ou 16 válvulas. O Gol Bola também teve algumas versões características, além da esportiva GTI, com motor com cabeçote de 8 ou 16 válvulas e o famoso capô bolhado. A versão Rolling Stone, que foi a bastante limitada, trazia como item uma moderna fita cassete da banda que vinha ao Brasil para o festival Hollywood Rock. Era equipado com motor AP 1.6 de 76 cavalos e limitado a 12.000 unidades produzidas. Bem, agora vem o Gol G3. G3 teve a plataforma esticada e ganhou design bastante moderno. Uma reforma bem feita. Essa é a melhor definição para o G3. Com visual moderno, o modelo era um G2, com plataforma alongada e visual bem mais interessante.
O modelo revolucionou até o mercado nacional. Foi, por exemplo, o primeiro carro vendido no país com tecnologia flex, que permitia funcionar tanto com etanol quanto com gasolina. E a versão turbo? Esse Gol teve a versão turbo 1.0, turbo lançada em 2000, mas sem apelo esportivo. Só que, sem ser esportivo e também sem ser econômico, o modelo não fez muito sucesso. Sua mecânica também não era tão robusta quanto a fama que o Gol tinha. Completamente configurável, o G3 foi um dos Gol mais democráticos. Você poderia ter um carro com motor 1.0 e acabamento topo de linha, ou até mesmo ter um Gol 1.8 completamente pelado. Foi também o primeiro da linha a ser equipado com airbags e ABS, opcionais na época. Bem, esse é o G4. O G4 foi de 2005 a 2008. Gol G4 na versão Power. Remodelação deixou o hatch com uma frente bastante controversa. O G4 foi a reforma da reforma e deu errado. Com um visual bastante genérico, durou pouco como geração principal, mas se manteve em linha até 2014, como uma opção de entrada da linha, e isso com a terceira geração, G5 já no mercado. Com a mesma plataforma recalchutada do G3, o G4 não tinha um desenho dos mais atraentes. Bem, agora vem o Rally, que foi de 2008 a 2012. Foi a tentativa da Volkswagen competir com os carros de passeios aventureiro. Foi o primeiro carro a sofrer com corte de custo, tinha acabamento mais simples do que o G3. Por exemplo, por ter sido a raspa do tacho, o Gol G4 não teve nada muito diferenciado. Sua versão mais chamativa foi a Rally, que elevava a suspensão para disputar mercado com os hatches aventureiros.